Eis que você é uma VTuber que não faz muito sucesso, sendo que na mesma empresa que você tá, todos os outros têm o dobro de números. Só que um dia, você esquece de desligar sua live, aí vai fazer suas coisas rotineiras, né? Que é ficar bêbada, falar um monte de palavrões, tudo isso vai no live das suas amigas. E quando acorda, de ressaca por sinal, só vendo o recap pra saber o que acontece. Então, aproveitem! O anime começa em mais uma noite comum no Japão. E, em uma live stream em meio a tantas, testando, o áudio tá bom? Testando. A equalização de voz, a música de fundo, tá tudo de boa? E parece que sim pelo que o chat tá falando. Com isso, a nossa protagonista e VTuber Awayuki dá boa noite a todos. E como uma brisa, mais uma live comum na rotina dela se passa. Não tem muita visualização, mas os fãs são fãs mesmo. Eles falam que queriam que todo o esforço dela se convertesse em monetização. Mas, o PC dela travou. Ah, mas deu certo, parece que conseguiu fechar a live. Dito isso, por que a gente tá ouvindo a voz dela de um jeito mais natural agora? E ela começa a balbuciar que quase não tem views direito. Talvez ainda falte um tchan. Mas fazer o que, né? A nossa protagonista e VTuber, sem muitas views, esqueceu de fechar a live. E já tá tomando seu gatzero. Por um desses, ela faria um trabalho escravo por uma mixaria no Império do Submundo. E num gole já foi uma latinha inteira. Isso que é vida. Agora, hora da segunda latinha e... o som que ela mais gosta é o de abrir um latão. Mas agora é a hora de ver o que as colegas dela estão fazendo. Assim, ela abre a live da VTuber Hikari Matsuria. Pelo jeito ela tá jogando um jogo chamado A Lenda da Salsicha Online. Um jogo onde as salsichas ficam firmes em uma quente batalha pela dominância. E a Awayuki fala que a Hikari é mesmo uma boa menina. O chat dela não consegue acreditar no que ela tá jogando, mas ela fala pra acreditarem no poder da Hikari. Dessa maneira, hoje ela vai usar um personagem que é uma salsicha preta, que ela até ficou pesquisando e descobriu que esse daí é realmente forte. Aí a Awayuki começa a confessar o amor por ela, falando que ela é pura demais. Desse jeito ela pode até acabar grávida e decide que vai virar mamãe. Nisso a segunda latinha já foi, e a Awayuki não consegue parar de tomar gatzero. Nesse meio tempo, a Hikari encontrou um adversário, chamado A Lenda do Leite Másculo. E parece que a nossa Awayuki tá se divertindo vendo essa live, de briga de salsichas. A Hikari vence e o próximo adversário é o Palhaço e a nossa protagonista se acaba de rir com o nome Palhaço. Além disso, ele tá usando uma banana num jogo de salsichas. A Awayuki parece a própria encarnação do chat da Hikari. E mais uma latinha se foi, e ela fala que isso é demais. E fala que quer ser a mãe da Hikari, e que a live dela dá vontade de... Nisso, o chat da Awayuki tá se cagando de rir. Aí a live da Hikari acaba e realmente a Awayuki pensa que ela faz as melhores lives. Dá pra ver por que ela é popular. E comparado a ela, a latinha acaba. E obviamente ela pega mais uma. Mas provavelmente se não der um jeito logo vai estar sem grana. Sem falar na depressão também. Dito isso, como tá tarde, vamos conferir a live da Shami e ir dormir. Lembrando que ela tá falando tudo isso em voz alta com a live ligada. E a Shami parece que é uma VTuber de... ASMR. Ela dá boa noite e pergunta se o volume tá bom. Esse é o lado esquerdo e esse é o lado direito. E a Awayuki fala que essa live é tão viciante quanto o gatzero. E pelo jeito, hoje a Shami vai usar um limpador de ouvidos. E ela continua falando e parece que a voz dela é tão calma que tá fazendo a nossa Awayuki ficar com sono. E começa a limpar a orelha dela, primeiro o lado direito. E desculpa, chega, tá dando vergonha alheia, vocês já entenderam o que ela tá fazendo. Pra nossa Awayuki, pelo jeito, essa live é a 8ª maravilha do mundo. Além disso, a Shami foi no ponto fraco. Ela trouxe barulho de gatzero. E... opa! Parece que ela encontrou um grandão no ouvido da Awayuki. Assim ela começa a entrar fundo e se doer pra avisar. Nesse meio tempo a nossa VTuber já tá dormindo, babando na mesa, falando que tá gostoso demais. E o pior, tá roncando alto com a live dela rolando. Isso começa a viralizar na madrugada, até a Shami ver. Nos trending topics, hashtag esqueceu de fechar a live, hashtag VTuber, hashtag gatzero, hashtag sem máscaras. E já tem 5.000 pessoas só ouvindo o ronco da nossa Awayuki. O ronco mais famoso da internet naquela noite. Desse jeito, já de manhã, ela tá dormindo no chão, com a empresária Suzuki ligando pra ela. Aí ela acorda com uma baita ressaca com vontade de vomitar. Mas atende o celular e parece que a empresária já tinha ligado várias vezes. E antes da Awayuki falar qualquer coisa, a empresária fala pra ela ficar quieta. Nenhuma informação privada dela pode vazar. E o principal é pra tentar ficar o mais calma possível depois do que ela vai falar. Com isso, a empresária Suzuki fala: desligue a sua live. E essas 3 palavrinhas ecoam na mente da nossa Awayuki. Ela vai correndo ver e tá todo mundo dando bom dia pra ela. 10.000 pessoas assistindo a live. E ela solta um baita grito que... ela vê que tá número 1 nos trends, e a empresária fala que ela fez um ótimo trabalho. Desde a entrevista dela, ela sabia que a Awayuki era questão de tempo até estourar. Só que ela nunca esperava que ela fosse esquecer de desligar a live. E fala que vai continuar fazendo o máximo pra apoiar ela. Só que pra nossa menina, acho que é muita informação pra processar pra uma mente de ressaca. E quando ela vai encerrar, pelo menos ela conseguiu encerrar a live antes. Aí mais tarde, ela tá pedindo 1000 desculpas pra empresária. Que fala que bem, é verdade que ela gostaria que ela encerrasse as lives daqui pra frente, mas tá liberado o bebê. E a Awayuki não consegue entender o que tá ouvindo, porque o que ela fez foi bem pior do que trair a própria imagem,
foi o escândalo. É como se o Gandhi virasse um mestre de Street Fighter. Mas a empresária fala que na verdade é bem dentro das expectativas que a empresa tinha nela. Tipo, durante a terceira entrevista inicial, ela era ainda mais solta. E a Ayuki pergunta se ela foi tão mal assim na entrevista. E pelo jeito ela não se lembra, mas a empresária fala que ela causou um impacto muito grande. Tanto que ela sempre se sentiu um pouco estranha vendo a Ayuki tão calma e racional nas lives. Dito isso, a entrevista foi há 3 meses. Mas a empresária, pra falar a verdade, achou que ela tava se fazendo de pura pra fazer uma grande revelação um dia. Ao mesmo tempo, ela sempre viu a Ayuki como uma força caótica, como Yujiro Hama. Mas ela fala que não ia conseguir beber uísque como ele. Aí ela pergunta se sabia que ela era tão instável, por que contratou ela? Nisso a empresária fala que não foi uma decisão fácil, mas na empresa deles, a Live On, eles escolhem os streamers com base no quanto eles brilham. E aí, sentiram isso nela, por mais que ela não se sinta muito brilhante agora, parecendo mais água de esgoto na valeta. Só que é exatamente o contrário, a personagem Awayuki Kokoroni é o centro das atenções no momento. Claro, teve alguns comentários críticos de mudança repentina e tal, mas não chegou nem perto de nível de ofensas, o que quer dizer que tem muitas pessoas com interesse nesse lado dela. Por isso que já tem tanta gente esperando a próxima live. Eles vão ter que alterar o cronograma dela por um tempo e deixar as coisas organizadas, mas por enquanto, o melhor é surfar na onda. Porém, também não é como se desse pra voltar ao que era antes, porque se a Awayuki tentar voltar a ser pura como antes, vai ser completamente não natural. Aí ligação encerrada e a nossa menina começa a ver o que as pessoas estão falando dela. Que ver a máscara de uma streamer cair é a parte da diversão. Se soltar tanto assim, tem que ser um talento. Saiu a pureza e entrou a pura safadeza? Tem bastante gente zoando, mas nada mal intencionado. E de repente, a Hikari começa a ligar pra ela. Mas é melhor não atender, né? Dito isso, ela atende. A Hikari ligou pra parabenizar a Ayuki que ela super viralizou. E ela confessa que nunca achou que ela fosse tão divertida. Ah, mas além disso, ela queria saber de uma coisa. Ela viu uns cortes da live da Ayuki e ficou curiosa sobre aquilo que ela falou de... Com isso, a Hikari perguntou pra empresária dela o que isso significava, e parece que ela disse que isso quer dizer que a Ayuki acha a Hikari super encantadora. Por isso, ela quer fazer um collab qualquer dia desses. A Hikari é mesmo uma menina pura. Desse jeito, mais tarde, a Ayuki desce pra jogar o lixo fora, as latinhas de GAT0, e parece que a Shami também quer fazer um collab com ela agora. Aí a nossa menina começa a refletir que se escondeu por tanto tempo que manteve todo mundo distante. Ela já estreou há 3 meses. Quando começou como VTuber, ela achou que ia fazer um monte de lives, ficar popular, um dia ser monetizada, e achou que a vida ia ser uma festa, mas ela teve dificuldades em fazer o canal crescer. O número de inscritos e de views simultâneas é metade do das colegas dela. Agora faltam 2 semanas no mês e não tem muito dinheiro na carteira. Mas agora ela sente que talvez ela possa abraçar a própria liberdade. E naquela noite, ela liga o computador para abrir uma stream. Com o GAT0 na mente, claro. A Awayuki Kokoroni entrou ao vivo. E claramente a nova, com o êxtase da terceira lata de GAT0 já. Com isso ela fala foi mal pra todos, que nunca mais vai deixar a live aberta. Aí questionam se ela não pede desculpas por beber. E ela confessa que fala que ia parar de beber, só que parece que os superiores não estão irritados com isso. Então, não quer saber. E claro que sim, pra outra pergunta, ela já tá bêbada. Uma fracote como ela nunca ia conseguir falar sóbria na frente de todos eles. Aí o pessoal começa a zoar ela no chat e ela tá se divertindo. E é tudo graças ao GAT0. Dessa maneira, anuncia a todos que já se decidiu, ela vai se casar com o GAT0. Aí alguém no chat pergunta como ela vai se explicar dizendo que queria a Hikari. Aí como se estivesse numa entrevista coletiva, ela tira a Coca-Cola da frente e exalta, em vez da água, o GAT0. Ela não precisa se explicar, ela adora garotas que falam dessas coisas. Aliás, seria um insulto não querer. Na verdade, quando se sente um encanto por uma mulher, essa é a hora de querer. Mulheres preferem homens ou mulheres sinceros e diretos. Nisso alguém fala que quando conhecer ela, ele vai. Só que a Ayuki fala que vai chamar a polícia se isso acontecer. Com isso, mais uma latinha na mente, e ela nunca soube que conversar com as pessoas seria tão divertido. E no chat, de repente, o pessoal tá falando que a Mestra Sei apareceu. E realmente, ela scrolla pra cima e a Seitsuki comentou. E a Shion Kaminari também. Com isso, a Ayuki larga o GAT0 e fala que sempre amou as duas. E pede por favor pra se casarem com ela, pra elas poderem... Nessa ela começa a se explicar que as streamers favoritas dela acabaram de aparecer. Foi a reação mais normal do mundo, são essas pessoas que mantêm ela viva. É claro que ela vai querer que elas juntas. E ela tá decepcionada com o chat, porque ela só tá colocando na prática o que ela disse sobre mulheres que gostam de honestidade. Aí a Sei resolve comentar que aceitou. Pelo jeito a live ficou mais 18. Falando nisso, a Sei queria perguntar uma coisa pra Ayuki. Além disso, pode chamar ela de Mestra Sei também se quiser. E era isso que a nossa Ayuki precisava ouvir pra se soltar mais ainda. Aí ela pergunta o que a Mestra Sei quer saber. É sobre as medidas dela? Sobre a dela? Papo reto que se eu não botasse o pi, vocês ouviriam palavrões nunca antes vistos no anime. Mas o que ela quer saber é qual a fantasia dela favorita. E a Ayuki fala que adora quando fica na cara que uma das atrizes não gosta de com outra mulher. Desse jeito a Sei fala que quer fazer um collab e é pra fazer um estoque de GAT0. Nisso a Shion fica com ciúmes e fala que quer ir junto pra supervisionar. E sinceramente, esse é o dia mais feliz da vida da Ayuki. Parece até um sonho, mas ela sabe que não é, porque deve tudo isso ao GAT0. Então todo mundo, um salve pra GAT0. Dia seguinte, a nossa Ayuki não consegue acreditar que falou tudo aquilo ontem. Desse jeito ela cai da cama, olha pra lata de GAT0 e pensa que isso daí é uma tentação que com certeza levará ela pra uma fase tenebrosa da vida. Mas dito isso, também é um caminho aberto pra ela se libertar de onde tá agora. Além de que ela tá ouvindo aquela pessoa chamar ela. A sua amada, que tá dentro da geladeira.
Assim mais tarde, na hora da live já, hoje é dia de collab de guerrilha. Ela manda o chat inteiro abrir um GAT0 porque, sinceramente, ela já passou o dia bebendo, então tá meio alta já. Agora, com as leis da pureza já derrubadas, é hora de revelar com quem ela vai fazer a collab. E hoje teremos a Mashiro Irodori, mas todo mundo chama ela de Mashiron. E ela confessa que estava esperando fazer uma live com a Ayuki, mas quando chegou só encontrou uma lata de GAT0 e ficou confusa. Aliás, a nossa protagonista está chamando a Mashiron de mãe porque ela é a ilustradora que desenhou a nossa Ayuki Kokuroni que vocês estão vendo aí. Assim como se tivesse alguma coisa a ver, a nossa menina fala que gostaria de usar a Mashiron para liberar um monte de sentimentos acumulados. E a própria Mashiron não consegue mais esconder o choque de ser tratada como um brinquedo pela sua colega. Aliás, perguntam pra ela se é a primeira vez que ela tá vendo a Ayuki no modo GAT0 e realmente, vendo em pessoa é bem mais intenso do que ela esperava. Ela parece menos a Awa e mais a Shua. Shua de Shua Shua, o barulhinho de quando abre uma GAT0. Então de agora em diante a Mashiron decide que quando ela estiver nesse modo ela vai ser a Shua e não a Ayuki. E como ela acha meio fofa, nossa menina aceita. Mas agora chega de preliminares, é hora de responder alguns marshmallows, que no caso são algumas perguntas pelo jeito. Primeira pergunta, qual o número máximo de GAT0s que você tomou de uma vez só? E a Ayuki confessa que era meio fraca pra bebida, por isso não conseguia tomar mais de 3 por noite. Mas desde aquele dia que ela largou o emprego tóxico, ela consegue beber uma normal e 5 latões, totalizando 6. Aliás, por isso ela virou uma nem. Nem trabalha, nem estuda. Aliás, no dia após esse, ela vomitou as próprias tripas e desmaiou de novo. Com isso, a nossa adorável Mashiron tem uma sugestão porque ela tá preocupada com o fígado dela. Que tal a Ayuki tentar tirar um dia por semana pra dar uma folga pro fígado? Só que a nossa menina fala que tá tentando fazer uma live por dia. Querendo ou não, é duro preencher o dia se você é uma nem. Mas então, que tal fazer uma live sóbria? Porque a Mashiron fala que a Shua é divertida e tal, mas ela meio que sente falta da Awa. E se ela fala desse jeito, a nossa Ayuki fica sem escolha. Então tá decidido, e a Mashiron fala, como planejado? Com isso, o próximo marshmallow, e um fã tá preocupado com a Ayuki que tá sempre bêbada. Será que ela tá bem? Será que ela quer mais uma GAT0? E ela fala que sim, e a Mashiron responde imediatamente que não. Próximo marshmallow, o que a Ayuki achou quando tomou um GAT0 pela primeira vez. E surpreendentemente, ela achou muito fedido. Mas no dia seguinte, no mercado, quando eles cruzaram os olhos, ela não conseguia desviar o olhar. E sim, ela tá falando de uma lata de cerveja. Próximo marshmallow, GAT0 seu único amor? Você não tá traindo ela com ninguém, né? E a Ayuki admite que de vez em quando ela olha pra outras. Mesmo assim, quando chega a hora de comprar, é só o rosto dela que aparece na mente da nossa menina. Por isso ela sempre acaba escolhendo o GAT0. Ela é da turma dos fiéis. Próximo marshmallow, como você se sentiu quando esqueceu de desligar a live? Eu gostava de você antes e agora também. E agora que chegamos até aqui, eu espero que você continue subindo nos rankings de popularidade. Um comentário bem caloroso, que deixa até a nossa menina sem graça, porque sinceramente ela não tem um comentário positivo sincero desses há algum tempo. Porque querendo ou não, desde que ela esqueceu de desligar a live, 90% das mensagens Marshmallow tem sido sobre GAT0. Mas respondendo a pergunta, se ela tivesse que comparar com alguma coisa, a Ayuki sentiu como se tivesse percebido que dormiu demais no dia do vestibular. E a Mashiron espera nunca passar por isso. Próximo marshmallow, o que você misturaria com GAT0? Red Bull? Monster? Resposta, um sabor diferente de GAT0. Próximo marshmallow, se tivesse dinheiro, que bebida compraria? Resposta, compraria GAT0. Próximo marshmallow, qual o aliado perfeito para tomar GAT0 o dia todo? Resposta, mais GAT0. Com isso, a Mashiron declara oficialmente a vitória do GAT0 que ganhou todas as disputas. Mas a nossa menina começa a falar que como ela é uma nem, ela não tem dinheiro suficiente para comprar energético, lanche. E agora, ela é a mulher GAT0, então mesmo que ela tivesse grana, jamais abandonaria ela. Desse jeito, como tá ficando tarde, um último marshmallow pra encerrar. Cheiro bom, GAT0. Ah, como eu quero tirar essa latinha prateada, GAT0. Ah, não, eu quero fazer carinho, costa a latinha, esfrega. GAT0. Que os meus sentimentos cheguem ao GAT0, que chegue a todas as GAT0s do Japão. E, fim de live, mas a Mashiron tem uma coisa pra mostrar antes de encerrar. E ela mostra algo que ela desenhou depois da live tão falada da Ayuki. Uma nova skin pra Ayuki, é assim que fala? Mas o que importa é que ela achou muito com uma camiseta escrito Eu amo GAT0. E a Mashiron sabe que uma garota certinha se soltando é a coisa mais que pode existir. Dia seguinte, a nossa Ayuki tá indo pra empresa Live On. E a empresária fala que o novo desenho dela tá incrível. Mas a nossa menina não parece muito feliz. Ela ainda não se sente muito bem com isso. A empresária fala que é estrela e tal, mas a Ayuki pergunta se ela realmente quer que a estrela esteja sempre andando na corda bamba. Mas a política do Live On é vale tudo. Se os espectadores gostarem, tá ótimo. É assim que essa empresa funciona e a nossa menina fica um pouco mais aliviada. A empresária fala que eles estão trabalhando com um modelo novo na live 2D, então é pra ela aguardar um pouquinho. Agora o próximo assunto, a empresa tá planejando um clipe com todas as streamers. E a Ayuki fica meio desesperada se tiver que cantar. Mas a empresária fala que se ela não tiver vontade, eles poderiam colocar ela num papel de apoio, só abrindo o GAT0 e rindo no refrão. Com isso a Ayuki fala que vai treinar como se a vida dela dependesse disso. Além disso, a empresária não vai conseguir ir com ela no almoço marcado, então ela gostaria que a Ayuki fosse com outra pessoa. Dessa maneira, cortando para o almoço, ao vivo e a cores, a mestra Sei e a Shion. Todas se cumprimentam porque é a primeira vez que a Ayuki conhece elas ao vivo. Aí a Sei já começa a falar que achou que seria legal um almoço para discutir a collab entre elas.
Mas como a nossa menina tá meio nervosa, a Xion fala pra ela ficar mais tranquila porque todo mundo tem a mesma idade ali. Incrivelmente, todo mundo ali tem 20 anos. Por isso que não precisa de formalidades. E além disso, a Ayuki já pediu elas em casamento, né? Que fica emocionada só de saber que esse é o espírito generoso de mãe do Live On. E na mesa, a Mestra Sei já pediu o Gat0 pra todo mundo. E, pelo jeito, as três abriram uma live no karaokê depois. Uma improvisaçãozinha de última hora. Essa loucura que agora tá na fase das gritarias da Ayuki começou com o cardápio do restaurante. Pelo jeito, a Mestra Sei deu uma modificada no cardápio pra incluir Gat0 nele, porque simplesmente são os pais dela que gerenciam aquele restaurante. Mas de qualquer jeito, a Mestra Sei já sabe que com a carne estralando na grelha, tudo que a Ayuki mais quer é descer com uma Gat0 bem gelada. Agora voltando pra live, a primeira metade vai ser com alguns marshmallows e a segunda vai ser cantando. Primeiro marshmallow pra Mestra Sei, que garota faz o seu tipo? E boa pergunta, mas ela é bem aberta em relação a isso. As favoritas dela são as trabalhadoras, as que sempre dá pra confiar numa crise. E a Xion fica surpresa que ela tem uma tara tão centrada. Mas a Ayuki já percebeu que ela na verdade tá descrevendo a própria Xion. Ela realmente é a Gat0 Kogoromis. Se quiserem falar que essa piada foi horrível, culpem a Mestra Sei, não eu. E o chat vai à loucura com isso, a Ayuki fala que devia se retirar desse ambiente sagrado pra não atrapalhar. Porque o amor entre mulheres deve ser sem interferência, é pra elas serem livres. E a Mestra Sei não fica surpresa que elas pensam parecido, e pra ser sincero, ela também sente a personalidade e a aparência da Ayuki, que com ela é papo direto e já vai pro papo do Aí a Xion fica cheia de vergonha e o chat começa a zoar ela. Próximo marshmallow, mamãe Xion, boa sorte cuidando daquelas gatas no cio. Eu acho que você faz muito isso. Falando nisso, qual o collab que deixou você mais cansada? E se possível, histórias reais. E também vou te dar um engove. Aí a Xion começa que antes da terceira geração chegar, aquelas lives grandes com as streamers da primeira e segunda geração eram bem cansativas. E assim entende, tipo a Nekoma comentando aqueles filmes horríveis. Próximo marshmallow, eu tenho uma pergunta pra todas vocês. O que vocês gostariam de ver a Awa e a Shua fazerem? Lembrando que a Awa é a sóbria e a Shua é a bêbada. E a Xion fala que adoraria ver a Shua comendo alguma coisa enquanto bebe. Já a Mestra Sei adoraria ver a Awa assistir de novo aquela live fatídica. Aí a nossa menina começa a ficar meio sem graça, mas já que a Mestra Sei pediu, ela vai levar em consideração. Com isso, fim dos marshmallows e elas terminam a live cantando as três. Por sinal, a Mestra Sei tem uma voz sensual, a Xion, pelo jeito, tem uma voz de um anjo, e a Ayuki é meio desafinada, mas é impressionante como ela canta depois de tanto Gat0. Assim, mais tarde, live já encerrada, as três do lado de fora do karaokê, falando como foi divertido a noite. E a Machiron mandou uma mensagem pra nossa menina perguntando quando vai ser a live sóbria. Mas ela ainda não decidiu uma hora e lugar. Aí a Mestra Sei pergunta pra Ayuki se ela já conheceu a Hareru. Mas parece que não, e a nossa menina pergunta pras duas como ela é. E elas falam que ela é como se fosse a própria Live On, a própria imagem da Live On. Aliás, a Hareru tava falando da Ayuki hoje mesmo, que ela nunca viu alguém causar tanto impacto antes. Aí elas se despedem, todo mundo pra sua casa, e a nossa menina tá refletindo como o dia foi realmente divertido. Porque a empresa que ela entrou depois do colégio era 100% tóxica. Ela passava o dia lá e ficava com um olho de peixe morto, mas foi por isso que ela encontrou as VTubers da Live On. E na hora ela se sentiu atraída e passou a assistir todos os dias, como se tivesse encontrado esperança pro futuro. Mas a vida real não mudou nada. A mesma rotina tóxica que alguém com autoestima baixa como ela jamais conseguiria. Mas é o que ela pensava, até ver o anúncio que eles estavam contratando a terceira geração. E sinceramente ela achou que não ia ser escolhida porque ela tava tão nervosa na entrevista que nem lembra o que disse. Mas foi aceita e depois disso pediu as contas no emprego antigo e começou a trabalhar só de VTuber. Só que ela não conseguia fazer o mesmo que as originais que ela amava. Ela não conseguia brilhar. Com isso, voltando pro presente, a Ayuki já decidiu que é amanhã que ela vai fazer uma live sóbria e pura. Assim, já no dia seguinte, ela abre a live dando boa noite a todos eles, falando como aquele dia era outra noite de pouca neve. O pessoal do chat não tá entendendo nada, mas ela começa pedindo desculpas por não fazer lives por tanto tempo. E isso deixa o pessoal mais confuso ainda. Só que ela fala que graças à falta de neve, ela pôde aparecer a eles. Então a live de hoje seria jogando um jogo, um tal de Getting Over It. A Nekomaki recomendou pra ela. Assim, a Awa começa a jogar o jogo bem calma, bem adorável, bem fofa. Mas 4 horas depois, ela já tá xingando o velhote de que é o protagonista de Aliás, o título da live é Live Pura. E parece que nem o microfone tancou tudo isso que ela falou. No meio da live, foi jogar no Vasco. Mas ela agradece o microfone por estar lá desde a primeira live. Nisso, de repente, no meio da madrugada, ela recebe uma ligação da Shami, a dos ASMRs. Parece que ela tava vendo a live e viu que o microfone deu pau bem na hora. Então, se a Ayuki não se importar de usar o microfone usado, a Shami oferece um pra ela, porque ela tem alguns que ela não usa e até seria um favor tirar eles dela.
Só que se também não se importar, que tal ir até a casa dela pra buscar? Desse jeito, no dia seguinte, a nossa Wayuki já tá na frente da porta da Shami, e tá nervosa porque é a primeira vez visitando a casa de uma colega. Aí ela toca a campainha e a Shami já tava esperando na porta. Elas se apresentam, todas educadas, é a primeira vez que uma vê a outra pessoalmente. E lá dentro, como esperado, o apartamento da Shami é bem arrumado. Então ela fala pra Wayuki ficar à vontade que ela vai no banheiro rapidinho. Nisso a nossa menina começa a pensar que a Shami é um pouco diferente do que ela imaginava, porque ela achou que ela era muito mais tímida. Pessoalmente parece até uma calma e aconchegante irmã mais velha. Aí a Shami volta com o microfone usado, ou os, porque ela tem uma caixa inteira deles. E pra comemorar a monetização da Wayuki, que tal esse binaural mic? E além dele, ela também pode pegar um normal que ela gostar. Aí a Wayuki agradece e tudo, e a Shami fala que vai no banheiro de novo rapidinho. Parece que ela precisa fazer o número 1 em rajadas de 3? Aí a Wayuki não entende muito bem, mas tá bom, né? Aí a Shami volta, a nossa menina já escolheu o outro microfone que ela quer. Aí fica um silêncio de uns 5 segundos, e a Shami fala que vai no banheiro mais uma vez, rapidinho. Mas dessa vez a Wayuki não vai deixar ir assim e pergunta o que ela vai fazer lá. A Shami começa a dar várias desculpas falando rajada de 3 ou coisas que não se deve perguntar nem entre meninas, mas a Wayuki não dá o braço a torcer, então a Shami fala que vai lá pra se acalmar. Parece que ela fica nervosa, o coração fica acelerado e ela tem que ir no banheiro se acalmar. E pergunta pra Wayuki se quer ouvir o coração dela batendo, que fora de contexto parece que ela deu em cima dela. Mas a nossa menina fala que não é bom ficar indo várias vezes no banheiro numa live porque o chat pode te dar apelido como fábrica de produção de efluentes. Só que a Shami acha que só os fãs da Wayuki são assim. Aí volta o silêncio constrangedor e elas resolvem comer alguma coisa. A Wayuki já sabia que a Shami cozinhava muito bem, mas ver ao vivo ainda é impressionante. E ela também serve uma lata de Gat Zero como se fosse óbvio. É dureza a fama que a nossa menina ganhou nas ruas. Porque por sinal a Shami não toma Gat Zero, quando ela bebe é só vinhos ou coquetéis. Aí a Wayuki pergunta por que ela tinha isso na geladeira então, e parece que o Live On mandou deixar preparado o Gat Zero. E nesse momento a Wayuki quer sair no soco com a empresa Live On. Aí a Shami pergunta se ela não vai beber, mas é claro que ela vai. Logo mais tarde, live da Shami tem uma convidada especial, que dispensa apresentações porque chega gritando com uma latinha de Gat Zero. E já se joga pra cima da Shami, o chat vai à loucura pedindo pra trocar de lugar com ela, que fala que foi bem perturbadora a Wayuki no começo, mas agora até que ela se sente bem confortável. Fazia tempo que ela não tocava a pele quente de outra pessoa. Agora, hora de começar o quadro Deck de Conversas com a Shami. Explicando as regras, a host vai falar o nome de uma situação que ela sofre por ser tímida. Então a convidada vai pensar em formas de ajudar ela com isso. E ela começa a gritar do nada, a Shami tenta imitar, e a Wayuki já... Foram só 5 letras e o chat da Shami e a Shami já ficaram em choque. Ela fica impressionada que as habilidades de comunicação da Wayuki são muito maiores que as dela mesmo. Mas a nossa menina pede desculpas porque sem pensar, o sensorzinho de começou a reagir. Não vou culpar a Shami porque esses últimos 2 pis foram muito inesperados, vocês não têm noção. A Wayuki 3 episódios e ela ainda me surpreende. E a Shami avisa ela que não fica mais fofo só porque ela fala no diminutivo. Então, primeiro cenário, a Shami tem dificuldades em restaurantes que não tem botão pra chamar o garçom e eles nunca chegam perto de você. Tipo, da última vez que ela foi, ela levou uma vida só pra chamar alguém pra anotar o pedido dela. E sem surpresas, a Wayuki fala que então é pra eles simularem pedir um Gat Zero num lugar desses. Primeiro passo, comece batendo a cabeça na mesa. A Shami acha um pouquinho preocupante, mas continuando. Aí nisso que você tá com a cabeça na mesa, o garçom vai chegar e perguntar o que aconteceu, e nessa hora é pra ela fazer o pedido. Aí ela tem que pedir aquela coisa que faz a cabeça dela girar, aquela coisa que ela não consegue viver sem. E por algum motivo na simulação da Wayuki ela foi presa. Mas tem todo um sentido por trás. É por isso que se chama Gat Zero, porque é pra zerar a sua vida. E parece que ninguém achou muita graça ali não. Mas eu achei graça, a Wayuki eles não te entendem. Assim, deixando as piadas de lado, a Wayuki fala que melhorar a habilidade de comunicação é sobre desenvolver confiança. E isso é uma coisa difícil. Com ela provavelmente foi por causa da empresa tóxica e do seu treinamento tóxico que fez ela sair da casca. Pelo menos o suficiente pra falar com a maioria das pessoas. Apesar de que em certas circunstâncias especiais, como a entrevista pra Live On, o cérebro dela superaquece. Que deixando claro, não é um ambiente de trabalho tóxico. Então a Shami pergunta se a Wayuki podia fazer isso por ela. Porque ela queria começar falando normalmente nessa live. Aí a Wayuki ajudaria ela a conseguir isso. A nossa menina não entende muito bem, mas o que a Shami quer, na verdade, é que elas fiquem ainda mais próximas. E se for só isso, é claro que ela faz. Assim a live continuou e terminou. Aí já é 9 da noite e a Shami pergunta como é que a Wayuki vai pra casa. Porque ela mesma não bebeu e tem carro, se quiser ela leva. Aí a Wayuki fala brincando que talvez possa dormir na casa dela. Mas a Shami parece que não ouviu a parte da brincadeira e tá bem animada com isso. O grande sonho dela sempre foi uma festa do pijama. Porque pra uma pessoa com ansiedade social como ela, uma festa do pijama com as amigas é a experiência normal, suprema. É o grande sonho Shamericano. Shami americano, não precisava explicar. Além de que a Wayuki não precisa se preocupar com nada, porque desde que a Shami entrou na universidade,
verdade, ela sempre manteve um kit festa de pijama com ela. Tem cobertor extra, pijama extra, escova de dente extra e tudo extra que ela precisa pra passar a noite. E ela continua fazendo a manutenção constante disso. E finalmente, o dia tão sonhado chegou. Aí ela vai lá aquecer a água da banheira, mas volta pra perguntar se a Wayuki quer entrar na banheira com ela. Mas tá só brincando. E a Wayuki pensa que ela mesma que tá sobre os efeitos do GAT0, mas a Shami tá pior que ela. E pensar que a irmã mais velha com ansiedade social podia ser tão poderosa e empolgada. Dito isso, um pouco mais tarde, a Shami tá pedindo desculpas por mais cedo. Ela ficou tão empolgada que esqueceu completamente quem ela era. Desse jeito, já que elas estão ali, que tal a Wayuki deixar a Shami limpar os ouvidos dela? Ah não, de novo não. Desse jeito, a Wayuki deita a cabeça na coxa dela e começa... Só que a Shami tá ofegante e tá tremendo tanto dentro do ouvido que a Wayuki tá se sentindo card jogando e-card. Parece que a Shami nunca fez isso antes em outra pessoa, então tá bem nervosa. Mas respira fundo, respira fundo, respira fundo. E a Wayuki só não dorme porque ela quer dormir junto com a Shami. Na mesma cama. O que deixa a Shami feliz porque ela tá ficando normal. Ela até tuita que pra todos que nunca tiveram uma festa do pijama, agora eles podem chamar ela de normal. Logo, dia seguinte, já na casa da nossa protagonista, ela tá testando e configurando o novo microfone. Tudo preparado pra live, novo microfone, nova skin, menos o cérebro. Ela ainda não colocou uma gotinha de GAT0 na boca. Mas essa é a live pra comemorar a monetização, então ela junta forças e começa a stream. Ela dá boa noite a todos, outra noite de neve leve, e o plano da live é mostrar a nova roupa que a Mashiron fez pra ela e comemorar a monetização se divertindo bastante. E agora ela tá sobra, né? Mas pra comemorar essa ocasião tão especial, ela decidiu experimentar uma bebida de uma marca chamada GAT0 que ela vê tanta gente falando, mas é a primeira vez que ela vê na vida. Além disso, parece que ela tá recebendo um monte de superchats de 155 ienes. Todo mundo zoando da cara dela e ela não entende isso, mas é muito grata de qualquer jeito. Então pra todos, um brinde no microfone novo. Desse jeito, depois do primeiro gole, um brinde pra Shu aparece de 15 mil ienes. Mais ou menos uns 500 reais. E a nossa Shu não sabe nem agradecer porque ela nunca recebeu um superchat vermelho. A dopamina disso, mas o êxtase do GAT0 é a melhor coisa que ela já sentiu na vida. Aí ela começa a fazer uns barulhos estranhos na live, o pessoal não tá entendendo, mas parece que ela tá chorando, mas é de felicidade, e a Awa já virou a Shua mesmo. Ela nunca se sentiu tão amada desde que aquela empresa tóxica acabou com o seu respeito próprio. E graças aos fãs dela, agora ela pode comprar caixas e caixas de GAT0. E o chat já começa a falar que talvez seja meio inconsequente dar dinheiro pra ela. Mas a nossa menina fala que de qualquer jeito ela fez uma promessa com a Mashiron de beber com moderação e descansar o fígado 2 vezes por semana. E agora, hora do segundo latão pra revelar o novo visual. E aos poucos a revelação. Primeiro as pernas nuas que ela escondeu debaixo do vestido por tanto tempo. E o chat vai à loucura. Agora as coxas, as partes favoritas da Mashiron. Então a camisa. E pra finalizar, esse é o novo visual dela. Com essa cara de bêbada. É a oficial transformação da Awa pra Shua. E na camiseta tem até escrito que precisa ter pelo menos 20 anos pra beber. Até a Mashiron tá no chat e fala que combinou bastante. Ainda mandou um superchat de 10 mil ienes parabenizando pela monetização e depois ela entra na live. E a nossa Wayuki agradece e fala que vai esperar nua por ela. Desse jeito, antes das participações especiais, ela vai ler alguns comentários. Primeiro, qual streamer é o seu objetivo? E essa é uma pergunta difícil, mas pra Wayuki, a Hareru é a primeira que vem na cabeça. Ela quer ser o tipo de streamer que pode agir como uma líder pros outros. Próxima mensagem. Eu assisti todo o seu trabalho duro, então é bem legal que seja gradualmente recompensado. Não fique bêbada demais com o GAT0 a ponto de ser banida. Eu amo você mesmo com a nova direção que tomou. Pode ser um pouco assustador mostrar sua verdadeira personalidade sobra, mas eu torço para o dia em que seja capaz de fazer isso sem hesitar. E a nossa menina agradece do fundo do coração, porque ela tá começando a sentir que as pessoas talvez gostem de como ela é de verdade. Ela não vai abandonar a Wayuki puro, é só como se ela tivesse uma nova arma no seu arsenal. E ela deve isso a todos que disseram que gostam das lives dela. Com isso, a primeira participação especial aparece é a Hikari, e os tópicos que estão fixados na live para perguntar para as participações especiais são coisas que querem fazer juntas, lanches recomendados e cor das calcinhas. Aí a Hikari aparece, toda empolgada, parabenizando pela monetização, e pode ser meio estranho falar isso, mas a Hikari se sente como se fosse uma mãe orgulhosa agora. Assim elas começam a se agradecer e a ficarem emotivas, e a Wayuki solta do nada que realmente queria ser a mãe da Hikari. Mas ignorando isso, a nossa menina fala que agora pode comprar jogos, então que tal elas jogarem alguma coisa juntas depois? E a Hikari acha uma ótima ideia, porque ela tava pensando mesmo em jogar Dark Souls num controle de D alguma coisa R. Mas a Wayuki fala que não gosta muito desse tipo, ela gosta mais de jogos da Yuzu Soft. Tipo Café Stella, Sanoba. E a Hikari já ouviu falar desse Sanoba em um dos cortes da live da Mestra Sei. Pelo jeito esses jogos aí é aquele tipo que ainda é um pouquinho demais pra nossa pequena Hikari. Continuando, próxima participação especial é a Mestra Sei e ela já pergunta se a Wayuki quer jogar Sanoba com ela. E ela aceita logo de cara. Agora a hora da pergunta clássica para as participações especiais, qual a cor da calcinha da Mestra Sei? E ela não está usando. Próxima participação, Mashiron. E ela explica que a melhor parte do novo visual é como os shortinhos realçam as curvaturas das coxas dela. É como a união de todos os desejos mundanos da Mashiron.
Próxima participação é a Xion, e dessa vez a Wayuki mostra um superchat. Alguém pergunta pra Shua se ela não quer que a mamãe Xion encha uma mamadeira de GAT0 e dê pra ela. Nisso a mestra Sei manda um superchat de 50.000 ienes escrito "e aí?". Próxima participação é a Shami, que tá nervosa demais até pra se apresentar. A verdade é que ela tava assistindo a live desde o começo, mas tava com medo de interromper alguém quando ela não sabia o que falar, então entrou mais tarde. Desse jeito, finalmente fim das participações, mas a Nekoma liga pra ela. E ela entra falando que a Hareru Asagiri chegou. A nossa protagonista fica meio desnorteada, não tá entendendo nada, mas provavelmente é só a Nekoma fazendo uma imitação da Hareru. Então a Yuki embarca na brincadeira e pergunta se a Hareru quer casar com ela. E ela fala que sim. Aí isso pegou a nossa menina um pouco desprevenida, então ela fala que agora elas vão ter que cantar juntas também. E a Hareru fala que tava realmente esperando pra cantar com a Shua mesmo. Aí a nossa menina não tá aguentando mais tudo isso e começa a perguntar se que tal comer grilo junto então. E a Hareru fala que só um inseto não é legal, vamos comer larva, barata e tarântula também. E espalhar pro mundo que insetos são comestíveis. Então por último, qual a cor da sua calcinha? E a Hareru fala sem pestanejar que é uma preta bem... E isso foi demais pra Wayuki. A Hareru só foi entregar o caos e saiu. Desse jeito a nossa menina ainda tá se recuperando da imitação da Nekoma, mas ela liga de novo? E ela entra agora se apresentando como Nekoma. A Wayuki não tá entendendo nada, então a Nekoma explica que a última era realmente a Hareru que tava na sala com ela. Era realmente ela. Elas queriam fazer uma grande surpresa pra live de monetização dela. E isso quebrou a nossa protagonista. A nossa Wayuki parece uma cachorrinha esperando a dona voltar na frente da porta, mas é porque ela tá esperando uma encomenda. É o Long Fit Quick Fitness. E já desse jeito ela já vai avisar pra todo mundo que isso chegou, abrindo uma live. Assim, outra noite em que a neve cai de leve. E a nosso pequeno fenômeno já começa recebendo um superchat vermelho parabenizando pelo encontro dela com a Hareru. E realmente a nossa menina ainda acha que foi um sonho poder falar com ela. Além de também descobrir que ela usa roupa preta. Mas indo direto pro assunto, a live de hoje vai ser pura e ela gostaria de jogar um jogo com esse controle Long Fit. Ela já queria faz tempo porque as amigas dela já têm, só que custa bastante pra uma neném que nem ela que acabou de pedir demissão de uma empresa tóxica. Só que agora ela tá monetizada e finalmente chegou a vez dela. E parece que isso é bem popular porque todo mundo do chat conhece. Ah, e também um adendo a nossa Will que avisa que nunca vão convencer ela fazendo a dificuldade máxima. Outro adendo, a Xion e a Hikari também vão fazer uma live com esse negócio, então ela recomenda ter algumas janelas abertas para comparar entre elas. Dessa maneira, começar configurando, o jogo pergunta o quanto você se exercita comparado às outras pessoas da sua idade. E a nossa menina suspeitosamente seleciona o número 2 um pouco, o que não convence muito o chat dela. Mas ela fala que é uma jovem atlética que treina todos os dias para se manter bela. Só que o chat avisa, se quer conhecer o inferno, escolhe o 2. Subestime o Long Fit por sua conta e risco. Então ela assume que mentiu e vai na opção 4, nadinha. E por sinal parece que a Hikari foi direto pra 1. Próxima pergunta, que tipo de dificuldade de treino você está procurando? Aí ela começa a ficar mais preocupada a partir de agora, mas o chat avisa que nesse ela pode mudar depois. Desse jeito ela vai no 3, moderado. Última parte, digite aqui o seu peso, que são famigerados 50 quilos. E o chat fala que se fosse a Shua precisaria considerar o peso de todas as GAT0 que ela já tomou. Então vamos começar os trabalhos e é pra tentar curvar a barra com toda a força dela. Aí ela consegue 50 de pontuação, fica toda feliz, mas o chat avisa que é o mais fraco possível. Nisso ela se sente desafiada e larga a pureza pelo poder e dá um gritão, conseguindo um total de 63 agora, mas com a sua imagem um pouquinho mais manchada. Aí pulando rapidinho pra live da Xion, né? Ela também tá fazendo muita força pra dobrar o negócio, mas fazendo uns barulhos que não parece ser uma live apropriada pra menores de idade, mas o chat dela avisa que esses barulhos salvaram a vida deles. Já com a nossa pequena Hikari, ela tá na dificuldade máxima e tá fazendo 15 repetições, uma barreira e tanto, mas pra ela, se preparem pra canetada, a vida é derrubar barreiras. E voltando pra nossa Wayuki, ela tá quase morta. Agora, próximo exercício, agachamentos. E a Xion parece que é gêmea de capacidade atlética da Wayuki. Só que numa versão mais... Vocês só precisam saber que a mestra Sei doou um superchat de 50.000 ienes ouvindo esses agachamentos. Cortando pra nossa pequena Hikari, ela tá fazendo, né? Mas parece que infelizmente ela endoidou de vez e tá rindo sozinha enquanto faz. E voltando pra Wayuki, ela tá se esforçando bastante. Bem parecido com a live da Xion, só que bem diferente ao mesmo tempo. E é engraçado que essas VTubers estão fazendo, só que na live só tá a carinha delas estática e o barulho que elas estão fazendo. Indo pro próximo exercício, a Xion definitivamente não aguenta mais. Já a mestra Sei começou a pensar sobre a origem do universo vendo essa live. Com a Hikari ela mudou um pouco e parece que ela decidiu que a vida foi feita pra ser jogada fora e chegou a hora. E a nossa Wayuki não conseguiu nem chegar na posição que o jogo mandou. Com o chat decretando que das 3 lives, essa é a mais estranha. Mesmo que alguns estranhamente prefiram os gritos dela do que os da Xion. Desse jeito, como as nossas 3 VTubers só dão orgulho, as 3 conseguem terminar. Um pouquinho derrotadas vai, menos a Hikari e olha que ela fez um nível mais difícil. Só que a Wayuki tenta pensar positivo que ao menos é ótimo pra ficar em forma. Então junta as últimas forças pra levantar e falar pra todo mundo na live, vamos todos se exercitar de vez em quando.
Como pode uma VTuber dar tanto orgulho? Dito isso, mais tarde ela não consegue subir na cama porque tá morrendo de cãibras. Então ela começa a rastejar, porque só tem um jeito de esquecer essa dor. Na frente dela, uma aparição surge. A Shua com uma latinha de GAT0 falando pra beber isso quando a dor ficar insuportável. E magicamente ela solta a lata e cai na mão da nossa Awayuki, que cai na tentação, ou será a salvação, que é o jeito que ela chama. Dia seguinte, mais uma live iniciada, só que dessa vez com a tia do GAT0, a Shua. E o plano da stream de hoje é só ter uma noite tranquila aprendendo com as colegas dela. Ela pediu permissão antes pra elas e tudo, então já indo direto pro assunto, a primeira live que ela vai dar uma olhada é o da Hikari jogando Gartic Phone. Aliás, parece que a Mashirão tá dando aulas de artes pra ela. Dito isso, ela entra na live e a primeira coisa que vê é uma Awayuki bombada. Esse é o resultado do treinamento com GAT0. Agora, entendendo um pouquinho o contexto, a primeira pessoa tinha mandado como tema Shua bêbada com GAT0. Aí saiu isso daí que a nossa menina achou bem fofo. E a próxima pessoa respondeu Shua jogando Long Fit. E foi assim que a Hikari desenhou a Awayuki bombada. Aliás, a Hikari avisa que quando o primeiro jogo terminar, ela vai parar de sentar no ar. Durante todo o desenho, ela estava sentada no ar. Mas ela tá focada, os gritos fortalecem ela, então ela vai exceder todos os limites. Agora, por que do nada isso, nem a Shua sabe. Próxima live, o povo clama pela Mestra 6, só que a Shua tá um pouquinho com o pé atrás. Porque, né, todo mundo conhece a Mestra 6 já, né, com certeza não vai ser uma live decente. Só que a voz do povo é tudo, então a Shua vai confiar neles que a live dela tá sendo decente. Desse jeito ela entra e a primeira pauta já é apresentando os jogos favoritos da Mestra 6. E ela extrapola um pouco explicando como é. Aí a Shua dá uma refletida, toma um gole de GAT0, e explode falando que ela avisou que ia ser uma coisa típica da Mestra Sei. Só que o chat pede pra dar mais uma chance e a nossa menina confessa que ela queria assistir mesmo. Desse jeito, voltando pra live, a Mestra Sei tá falando agora sobre um jogo chamado School Days. E no mesmo instante, as duas explodem o mic gritando Morra Makoto. E espero que vocês não tenham entendido. Agora, voltando à programação normal, vamos ver a live da Hareru agora. Parece que ela tá tendo um pouquinho de dificuldades no jogo de cartas. E pelo jeito a personalidade dela muda que nem de alguém que a gente conhece. Mas ela é experiente, se recompõe rapidinho, e esse é o charme dela. Desse jeito, live vai, live vem, e muitos dos personagens das cartas desse jogo aí, acho que muitos de vocês conhecem alguns deles. Só que não sei se ela é tão boa e ao mesmo tempo ela é igual a Hikari, que leva o jogo bem a sério, mas não de um jeito tão fofo, e xinga todo mundo de diabo. Mas ela rapidamente pede desculpas porque isso daí foi um bombado que mora no andar de cima e deixou cair uma barra de 3,5 toneladas que caiu do teto até ela. Já o Ayuki só consegue pensar que a Hareru é mesmo incrível. E o chat avisa ela que a Shua tá lá na live. Aí a Hareru fala que até que foi uma boa hora, porque ela já tava preocupada com mais danos na mesa dela, né? Então ela queria terminar a live e terminar mostrando uma carta da Shua. Aquela que habita a GAT0, Awayuki Kokuroni. Com a clássica frase, não é outra noite adorável com uma neve leve? Mas, se pagar o susto no começo da sua fase clímax, você pode jogar a Shua no lugar dela com a clássica frase eu sou a garota GAT0, eu nunca deixaria ela, nem que me pagassem. E a nossa menina fica impressionada que a Hareru fez uma carta só dela, que até fez umas piadas com o que ela falou nas lives. Então, dia seguinte já, e a empresária liga pra Awayuki pra falar sobre a collab de canto. Pelo jeito, a gravação vai ser dividida em pequenos grupos. Aí é pra chegar na agência com 1 hora de antecedência, eles vão levar ela da Live 1 até o estúdio de carro. Só que a empresária fala que vai na frente, mas alguém da equipe vai levar a Awayuki até lá. Aí chega o dia, chega a carona da Awayuki, e a nossa menina tá com um pouquinho de pé atrás vendo essa pessoa e pensando se ela é realmente a funcionária da Live 1. Mas ela assegura que sim, então a Awayuki entra no carro. Assim essa pessoa começa a falar que é mais velha que ela, por sinal, pede desculpas pelo carro pequeno, que ela gostaria que fosse algo melhor, como um caminhão-tanque. E continua falando que policiais param ela porque acham que ela não tem carteira. Dizem que ela tem uma cara infantil e tal, então ela pensou em fazer uma cópia aumentada da carteira, pra colocar do lado do carro. E a Awayuki fica em choque, porque isso seria como divulgar os dados pessoais pro mundo. Só que essa pessoa continua falando que já tem a carteira há algum tempo, então não é mais iniciante. Só que se ela tirar isso, vão pedir a carteira ainda mais. Então ela fez adesivos só do símbolo de iniciante. E isso é uma história real porque esse carro até viralizou nas ruas. Só que como ela não é novata, decidiu que não precisava se dedicar tanto a isso. Então parou com isso. E a nossa menina só consegue pensar que isso é Live On, essa agência realmente tem alguém assim na equipe. Desse jeito elas chegam no estúdio e essa pessoa já vai cumprimentar a Nekoma que tá lá. E ela pergunta olhando pra Awayuki se essa é a famosa. E a pessoa confirma que sim, é o Dio Brando da Live On. Assim as duas se apresentam bem educadas, mas a Nekoma já tem que ir. Mais a fundo parece que a Mashirão e a Hikari acabaram de terminar as gravações delas. Aí elas veem a Awayuki, vão cumprimentar ela, só que a nossa menina tá toda tímida. Que ainda não é a primeira vez que elas se veem pessoalmente. Por isso elas resolvem se apresentar umas pras outras de novo, tudo do começo, e começam a rir porque isso foi estranho. Uma coisa adorável essa amizade, mas elas não podem deixar a equipe esperando. E se despedem falando pra algum dia fazer uma reunião da terceira geração. Dessa maneira a Awayuki entra na sala e parece que a Live On conseguiu um compositor famoso de música de anime. Com isso dito, parece que ela vai cantar a primeira parte antes do refrão, então pedem pra ela fazer de um jeito mais puro.
Aí a gravação vai, a gravação vem e finalmente termina. Ou melhor, não terminou não. Essa foi só a parte da Wayuki e agora eles precisam da Shua pra gravar a próxima parte. Só que a nossa menina começa a falar que ela fica bem nervosa de beber em um lugar desses, né? Não dá. Só que aquela pessoa de antes fala que não precisa se preocupar com isso. E por que uma funcionária tá na frente do microfone? Nisso, a Wayuki começa a ligar os pontos. É uma funcionária da Live On, mas nunca foi dito que era só uma funcionária. Em outras palavras, ela também pode ser uma VTuber. E a Wayuki conhece muito bem a única que contaria uma história daquelas. Ela finalmente percebeu que quem tá na frente dela é o sol de todos os corações, a Hareru Asagiri. E na mente da Wayuki passa várias coisas, que ela ficou sozinha no carro com a Hareru. E com todos esses acontecimentos, a Shua é invocada. Só que peraí, a mente brilhante da Shua começa a trabalhar. De uma perspectiva ampla, todos os sons vêm de vibrações na garganta. Então cantar e fazer barulhos com êxtase são a mesma coisa? Ou seja, concluindo, quer dizer que basicamente ela e a Hareru vão... Desse jeito, gravação vai, gravação vem, e no dia do lançamento da música, a Wayuki e todas as outras VTubers vão fazer um premiere assistindo. Mas antes, a nossa Shua avisa que tem um anúncio importante. Então rufem os tambores, a 4ª geração vai chegar em breve. As novas VTubers inspiradas na nossa menina Wayuki. Desse jeito, anúncio dado, hora da tão esperada, música das VTubers. Que, obviamente, eu não posso colocar aqui, mas eu recomendo vocês irem assistir, que já deve ter em algum lugar do YouTube. A Crunchyroll deve ter postado isso em algum lugar, porque basicamente foi um encerramento inteiro essa música. E eu recomendo assistirem, porque a nossa menina Wayuki, na verdade a Shua, acabou de chegar, mas roubou a cena na música. Então, finalmente é hora de revelar a 4ª geração da Live On. A nossa protagonista tá feliz porque finalmente vai ser mais experiente do que alguém. E ela já avisa que não se importa se causarem problemas, contanto que sejam garotas charmosas que a admirem. Desse jeito, a live de apresentação começa e a primeira aparece. É a Alice Soma. Ela era uma estudante de faculdade e uma idol ao mesmo tempo. Mas logo de cara tem uma coisa que ela gostaria de dizer. Então, a Wayuki Kokoroni, você aceitaria ela como sua mulher? Contextualizando, ela se encontrava em uma vida de tédio sem fim, então ela começou a se apresentar como idol numa tentativa de encontrar propósito pra vida. Só que mesmo assim, ela ainda queria algo maior que desse uma satisfação verdadeira. E foi nessa hora, como um sinal divino, que ela acabou vendo um artigo online sobre o acidente da Wayuki naquela live. E aquilo lá foi o batismo da Alice no mundo VTuber. O famigerado amor à primeira vista. E a nossa protagonista demora pra processar tudo isso, mesmo que uma coisa bem clara. Só que ela fala que uma coisa que essa garota tem é o perfil Live On. E enquanto eu falo isso, a Alice continua falando sobre a Wayuki. Ela assistiu todas as lives e até gravou tudo o que ela disse. E claro, ela também mandou todos os superchats máximos que ela pôde. Na última live, por exemplo, ela mandou um superchat de 20 mil ienes agradecendo a Wayuki pelos gemidos fitness. E a nossa protagonista continua tentando processar todas essas informações. E foi desse jeito que a Alice se inscreveu pra 4ª geração da Live On, visando ficar mais próximo da ídola dela. E bom, a Wayuki fala que se olhar superficialmente, ela até que é fofa e admira ela, então recebe ela com todo o coração aberto. Com isso, se conclui a apresentação da Wayuki, quer dizer, da Alice, e o pessoal do chat começa a fazer umas perguntas. Tipo, como ela foi encontrada, sobre o que falaram na entrevista, por exemplo. E, na verdade, ela foi recusada na fase inicial. Mas, ela se recusou a aceitar um não como resposta. E continuou mandando dissertações uma após a outra, sobre como a Wayuki é maravilhosa. E eu não sei se é muito funcional escrever sobre outra pessoa num pedido de emprego. Mas, na 5ª tentativa, ela conseguiu ir até a entrevista. E quando falou pessoalmente do amor dela pela Wayuki, contrataram ela na hora. Ou seja, ela não falou nada dela mesma até agora. E a nossa protagonista assistindo tudo isso precisa se acalmar. Agora ela tem uma garota fofa mostrando admiração por ela. Por mais que o chat tá chamando ela de yandere stalker possessiva. Aí o chat pergunta pra Alice se não vai dar uma de nice boat na aula. Mas ela fica brava e fala que só quer que a Wayuki seja feliz. Nenhum fã de verdade ia atrapalhar quem admira forçando seus sentimentos. E isso ganha facilmente a nossa menina. Aí também perguntam pra Alice, se pudesse ganhar alguma coisa da Wayuki, o que gostaria? Eu aposto no meu canal que nunca passou pela mente de vocês o que ela vai pedir agora. A Alice fala que gostaria da úvula dela. Mesmo que seja uma parte da garganta, ainda assim é uma bonita. E se a Alice conseguisse colocar a úvula dela dentro dela mesma, seria como fazer a Wayuki... E pra vocês terem uma noção, até a Mestra C comentou eu não aguento. Assim, a Alice encerra a live dela com uma HT0 de limão. E a nossa protagonista se afoga num vazio indescritível. Mais uma voz puxa ela de volta pra realidade. É que começou a live da segunda VTuber, a Eirai Sonokaze, a elfa diretora do zoológico Eirai. E isso já chama a atenção da Wayuki. Continuando a apresentação, ela se tornou uma VTuber pra ensinar toda a alegria que é aprender sobre diferentes tipos de animais. Uma apresentação bem normal até agora, e a Wayuki fala que ela atende até as definições ortodoxas de fofura. Então a Eirai agora gostaria de compartilhar alguns fatos interessantes sobre animais.
A maioria das pessoas acham que gorilas amam bananas, mas na selva eles não comem muitas bananas. Eles ficam em habitats diferentes, então é só um estereótipo. E a nossa menina tá impressionada que não é um personagem, é realmente educativo. Talvez ter uma pessoa comum pra segunda apresentação vai dar um bom equilíbrio. A Live On pensa em tudo mesmo. Desse jeito a Irai continua que as pessoas têm que tomar cuidado, porque gorilas são conhecidos por jogar cocô nas pessoas. Ou seja, são bem amados por aqueles que têm um gosto diferente, que adoram um pouco de e também ela fala sobre um membro do gorila que tem 3 centímetros e eles têm o báculo, um osso, no membro que não tem nos Homo sapiens. E o chat da Wayuki pergunta qual o problema de 3 centímetros. E a Irai terminou a live com essa última informação. Pelo jeito a balança da Wayuki entre loucura e comum se desestabilizou mais uma vez. Por isso agora ela também tá com um pezinho atrás com a terceira. Mas ué, ela não tá falando nada? Será que tá com problema de equipamento? Mas não, ela começa e é a Kaeru Yamatani, e parece que ela tem um pouquinho de vergonha. E antes de tudo, ela precisa dizer uma coisa. Ela pode parecer uma adulta por fora, mas na verdade é um bebê. É, um bebê. Então é pra mimarem ela bastante. É por isso que ela virou uma VTuber. Com isso o chat já percebeu que a 4ª geração é podre até a raiz. E a Kaeru continua que quer que todo mundo seja as mamães dela. Um fato curioso é que o avatar dela, como vocês podem ver, é de adulto, mas a voz dela também é bem de adulto. E ela sabe disso, mas garante que a idade mental é de um bebê. Como prova, quando voltou pra casa ontem, ela foi pra cama e ficou jogando Pricone o dia todo. Ah, e eles não precisam se preocupar porque ela tá usando uma fralda por baixo. E também pode usar uma chupeta se quiserem, porque naturalmente ela é um bebê. Assim ela acredita que isso tudo sejam evidências o suficiente para que acreditem que ela é um bebê. E ela postou um tweet falando: aceito candidatos à mamãe. Será que na verdade ela não é louca? Será que na verdade ela é realmente um bebê? Porque ela tá muito confiante. Só que o chat ainda não comprou essa ideia e fala que se ela for mesmo um bebê, por que não chora que nenhum então? Assim ela... chora que nem um bebê, ué. Vocês não acharam que eu ia reproduzir isso, né? E pra vocês verem o nível dessas lives, nem a Wayuki tancou. Aí alguém do chat manda pra Kaeru que mamãe chegou e trouxe um currículo pra preencher. Nisso ela sai do personagem e fala que por favor, tudo menos trabalhar. Pelo jeito mais alguém na Live On é traumatizado no trabalho que nem a Wayuki. Dessa maneira, a live de apresentação da 4ª geração é encerrada. E a nossa protagonista se pergunta o que fez o mundo até esse ponto. Logo, dia seguinte, na live da Shua agora, com a nossa querida Mashiron. E a Wayuki fala pra ela que vai começar a fazer collab com o pessoal da 4ª geração em breve. E como isso vai parecer uma batalha contra vários boys, então ela vai ter que recuperar as energias falando com a amada Mashiron. Ou seja, ela é tipo um save point. Aí a Wayuki explica o que vai acontecer na live hoje. Depois de responder a alguns marshmallows, ela tem um bloco de loucura na cabeça dela. O que quer que isso signifique? Eu tentei beber do jeito que eu vi online e foi uma loucura, então estou relatando. Primeiro, compre um energético e GAT0. Segundo, misture energético e GAT0. Terceiro, aproveite. E a verdade é que a Shua experimentou isso ontem e acabaram com ela. Mais um aviso do próprio anime, a Shua passou por um treinamento especial, então não é pra tentar isso em casa. Porque o que aconteceu com ela depois foi que ela ganhou asas. Espero que tenham entendido. O que você sinceramente pensa da Alice? Eu espero que vocês duas juntem os trapos. E a Wayuki compara ela com tomar GAT0 com energético, porque ela tá com medo porque a Alice é uma ameaça à castidade dela. Só que ninguém cai no papinho da Shua. Então a Mashiron fala que a maioria das streamers, inclusive ela, sentiram o mesmo da Wayuki, menos a Mestra C e talvez a Hikari. Aliás, parece que a Alice vê a Mashiron como uma competição pelo afeto da nossa protagonista. Ela até chamou a Mashiron de rival do amor numa live. Com isso a Shua já começa a imaginar vários cenários onde isso faz a Mashiron ir atrás dela por ciúmes. Agora colocando os marshmallows de lado e indo pro quadro da loucura, a Wayuki começa a explicar que os streamers têm sorte de ter pessoas desenhando eles o tempo todo. Então ela fez um tweet pedindo fanarts. Aí continua a explicação que um monte dessas ilustrações são para maiores de idade, né? Por isso, o bloco especial de hoje é Desenhos para Adultos da Wayuki. Mas óbvio que ela vai censurar as partes mais assanhadas e eu vou censurar mais ainda. Desse jeito, indo pra primeira, a Wayuki fica com nela mesma. E a Mashiron pede pra ela não pra própria foto, mas a nossa menina pede a opinião da Mashiron como uma ilustradora profissional. Aí ela começa que gostou da expressão, que parece que ela tá com um pouco de vergonha, mas cheia de esperança e curiosidade. Tirando o GAT0. Próxima ilustração, e a Mashiron reconhece esse traço. É da mestra Kanzarin. E a Wayuki, que nunca viu a Mashiron agitada desse jeito, fica lisonjeada por ser desenhada por alguém tão famosa. Próxima ilustração, e esse pra nossa protagonista vai ganhar o Prêmio Nobel da Taradice. E a Mashiron confessa que fica meio tonta vendo arte de tanta qualidade e desenhando isso. Então a Wayuki explica que isso é feito do poder da ilustração bonita, mais poder e tripla rotação, totalizando 1,2 milhões de poder. E ninguém mais tá conseguindo acompanhar a Shua. Próxima ilustração, e a Wayuki fala que é a mais pesada de todas. Então ela mostra e ela mesma tá se usando como censura. Essa aí era tão mais 18 que iam banir ela na hora. E a Mashiron sabe que na verdade ela só queria fazer essa gracinha mesmo. Aí a Wayuki pede desculpas por abusar do corpo que a Mashiron deu pra ela. Com isso, live finalizada, mas de repente, uma ligação da empresária. Ela dá bom trabalho pra Wayuki e começa a hesitar um pouco pra falar o que ela quer falar. Mas sendo direta, a Alice soma que é uma collab com ela. E
na verdade ela já tá pedindo isso faz algum tempo, desde antes de ela começar. Desse jeito, na hora, a Wayuki recebe uma DM da dita Kuja. E ela pensa que é educado da parte dela, né, pedir pessoalmente uma collab. Só que ela abre e a mensagem nem carrega na hora porque é tão grande que a Wayuki até duvida se é realmente um convite pra uma collab. Dessa maneira, dia seguinte, e na live de hoje não é uma noite muito boa de neve. Nisso, a Alice já aparece se apresentando. O chat não acredita que a Wayuki concordou, mas como alguém mais experiente, não tinha como dizer não. Já a Alice fala que é o melhor dia da vida dela. Uma collab com a deusa dela. A deusa do GAT0, a deusa das piadas de baixaria, a deusa do vômito, a deusa do fetiche. No momento, um Ragnarok na cabeça da Alice. Assim, dando continuidade pra live, parece que a Alice ainda não falou pra Wayuki do que se trata, então será que ela podia explicar? Só que silêncio? A Alice pede pra esperar um pouco porque ela tá gravando a Wayuki chamando o nome dela. Claro, pra fazer um corte depois. Pra quê? Pra usar. Pra usar pra quê? Pra usar pra aquilo. E a Wayuki se odeia por ter entendido o que ela quis dizer. Então, hora de revelar o que a Alice planejou, o quadro Vamos Assistir Juntas, o lendário momento quando a Shua nasceu. Com isso, a nossa protagonista agradece todo mundo que assistiu até ali, porque ela teme que a neve leve acabou. Mas calma, não pode acabar agora a live que acabou de começar. Só que a Wayuki não consegue entender porque ela vai ter que assistir a sua fase cringe. Mas pra se preparar pra esse momento, a Alice passou 30 horas analisando o momento do nascimento da Shua. Por isso ela acredita que os espectadores vão achar esse bloco bem gratificante. E a nossa menina fala que isso é triste por tantos motivos, então a Alice fala que não precisa fazer se não quiser. Mas a Wayuki se lembra da promessa que fez para a mestra Sei, aí talvez ela ficaria triste se não fosse ela fazendo isso. Mas ela tá na live mandando uma mensagem falando que talaricagem ela não se importa nem um pouco. Essa é a mestra Sei que todo mundo ali conhece. E a Wayuki percebeu que na live inteira a única pessoa normal é a Shion. Com a Mastron no meio termo ali vai, e a nossa menina obviamente não tá no lado normal. Por isso, ela fala pra Alice não subestimar a mente aberta dela, porque ela vai assistir a tudo, até os momentos mais cringes. Aí parece que a Alice pegou uns cortes da lendária live acidental e das lives que vieram depois. Começando com o primeiro choro da Shua, que no caso foi o gritinho dela depois dela tomar o primeiro gole de cerveja em live. Aquele momento foi o nascimento da deusa pra Alice. Assim ela continua e tem até termos técnicos. O corte da primeira vez que a Wayuki virou uma lata de 350ml depois de abrir um latão. Também tem o clássico momento em que ela fala que queria ser mãe da Hikari pra logo depois falar que vai pra live dela. Um momento realmente emocionante e a Alice fala que vai se dedicar ao máximo pra Wayuki pra ela na próxima. Também tem o clássico momento onde ela anuncia o casamento com o GAT0. E esse foi o nascimento da maior rival da Alice no amor. Sim, ela tem uma bebida como rival e não tem vergonha disso. Desse jeito, os vários momentos continuam e a Wayuki sente como se estivesse sendo espancada. Ela tá com vontade de matar essa mulher, no caso, ela mesma do passado. E a Alice tá emocionada por ver ao vivo palavras puras e não contidas. Assim ela fala pra nossa protagonista contar o que tá sentindo nesse momento vendo esses vídeos. E o chat pede pra ela parar porque a Wayuki já morreu. Mas ela renasce das cinzas, falando que sabe que todo mundo no público teve um momento ruim no passado. Mas, tudo bem, tem pessoas no mundo que agem como máquinas de vergonha. Que todos os segundos da vida são uma vergonha. Então, ela nunca mais vai olhar pro passado. E a Alice gravou tudo isso pra usar depois. E indo direto pra outra collab já, mas dessa vez da nossa diretora do zoológico Eirai, a própria Eirai. Basicamente ela vai fazer um quiz de algumas das mais misteriosas qualidades dos animais, e as suas veteranas Hikari, Nekoma e Shua vão ter que responder. E pra mostrar como elas estão preparadas, a nossa protagonista já começa falando que com um pouquinho de GAT0 ela não tem nenhum ponto cego. Já a Nekoma tem esperança que seu conhecimento em jogos ruins a ajude. E a Hikari passou o dia inteiro treinando a apertar o botão. Ao mesmo tempo, isso também significa que nenhuma delas pensou em estudar animais. Dessa maneira, já sem mais ladainhas, indo pra primeira pergunta. Um macaco vervet selvagem gosta de uma coisa que humanos também gostam. O que seria essa coisa? Uma pergunta difícil logo de cara, mas a Hikari já aperta o botão. E a resposta dela é bolo bem doce, pra eles comerem junto com os amigos. E infelizmente essa resposta muito doce e charmosa tá incorreta. Agora é a vez da Nekoma, e o que os macacos gostam tal qual os humanos é um amigo indispensável durante uma live de resistência de jogos ruins, ou seja, energético. E incorreto. Infelizmente macacos não fazem lives de jogos ruins. Só que a Eirai fala que essa resposta foi bem perto. Então agora é a vez da nossa protagonista, que já canta a vitória antes da hora. A resposta só pode ser GAT0 ou álcool. E correta, pra surpresa até dela mesma, porque na verdade isso era só pra ser uma piada idiota. Agora explicando, o macaco vervet do Mar do Caribe gosta tanto de álcool que eles até roubam dos turistas. E agora o mais novo sonho da nossa Shua é brindar com os macacos vervet. O maior piolho de cobra do mundo, o milípede gigante africano, tem uma forma curiosa de proteger os ovos de predadores. Qual seria essa forma? E a Wayuki aperta logo o que houve, será que ela vai acertar duas seguidas? E na verdade ela nem pensou em nenhuma resposta, ela só adoraria fingir que tá em época de acasalamento. Desse jeito, ignorando completamente ela, indo pra Hikari, a mamãe milípede fica com os ovos pra manter eles seguros? E por muito pouco ela errou, é a centopeia que protege o ovo até chocar, não os milípedes. Desse jeito, só restando a Nekoma, ela só consegue pensar que aqueles filmes de com milípedes parecem divertidos. Então a resposta dela é
porque combina com milípedes. E, pra surpresa do mundo inteiro de novo, tá correto. A resposta é realmente Cocu. Um milípede gigante africano envolve seus 50, 70 ovos nisso para deixar mais difícil dos predadores encontrarem. Nisso a Shua fica brava porque a Iraya pensou longe demais para chegar nessa resposta. Mas a apresentadora explica que ela não pode deixar esse programa virar um uso livre do microfone. Portanto, tem que deixar tudo funcionando. Agora indo pra terceira pergunta e só a Hikari não tem ponto. Os policládidos que vivem nos oceanos são uma espécie hermafrodita, ou seja, têm características masculinas e femininas. E durante a cópula, eles têm um comportamento peculiar. Qual seria esse comportamento? E mais uma vez a nossa protagonista já aperta de primeira. E é só pra falar que a escolha da Iraya de animais é maníaca demais. Que por sua vez fala pra não usar o direito de resposta pra reclamar. Aí ela aperta mais uma vez e fala que prefere discutir o acesulfame de potássio que vive dentro do seu doce Gat0. Mas a Iraya fala que infelizmente isso é um composto químico e não um animal. Então a Nekoma aperta o botão e fala que antes deles fazerem aquilo, eles precisam garantir um encontro. E esse evento seria um encontro clássico no cinema. Aí, concluindo esse pensamento doido, a resposta é: eles assistem uma maratona noturna de Tubarão. E, obviamente, tá incorreto. A Iraya fala que provavelmente isso acabaria com qualquer chance daquilo acontecer. Mas então a Hikari aperta o botão com uma aura que sabe de tudo. Se preparem pra canetada. O amor só pode acontecer quando você acerta o outro com seus sentimentos verdadeiros. Ou seja, a resposta é uma batalha. E pela terceira vez chocando o mundo, tá correta. Durante a cópula, os policládidos entram em uma batalha conhecida como esgrima de clima olímpico é tipo esgrima, eles brigam pra ver quem consegue penetrar o outro primeiro com sua espada. E eu não sei se essa é a resposta que a Hikari tava imaginando mesmo. Já a Shua ainda tá reclamando que essas perguntas são estranhas demais. Mas continuando a explicação, o que injetou vira o pai e o policládido inseminado se torna a mãe. Aí a Hikari confessa que não entendeu, mas tá feliz que acertou. Dessa maneira, com todas empatadas, vamos pra última pergunta, quem acertar vence. O lagarto com chifres do deserto é encontrado no México e na América do Sul. E quando atacado por um predador, ele tem uma forma curiosa de se defender. E qual seria essa forma? E mais uma vez a Wayuki bate sem pensar. Mas dessa vez, ela pensou numa contra-estratégia com base no rumo que as respostas estão tomando. Por mais que ninguém ali acredite. Mas continuando o pensamento, quando um predador ataca, nessa hora, o lagarto joga um beijo e vence com seus dotes saltitantes. Se é que vocês me entendem. E tá errado. E a nossa apresentadora sabe que ela usou isso como prefácio pra uma piada idiota. Mas a nossa protagonista não se arrepende de nenhuma resposta. Então a Nekoma aperta o botão e fala que dessa vez pegou a Shua. Por mais que tal qual como a Shua, todo mundo tem certeza que vai vir uma resposta errada mesmo antes de ouvir. Assim, continuando, o lagarto cava cartuchos de jogos antigos enterrados no deserto. Aí usa eles pra pulverizar o predador e mais uma vez tá incorreto, é óbvio, não precisa de suspense. Desse jeito, o destino do mundo tá nas mãos da nossa pequena Hikari, que por sua vez tá pensando muito numa resposta engraçada. Pelo jeito, alguém foi influenciado pelas outras duas participantes. Mas indo pra resposta, o lagarto com chifres do deserto se protege com raios saídos diretamente dos olhos? E pela quarta vez surpreendendo o mundo inteiro, a resposta está correta. O lagarto do deserto com chifres se protege dos predadores disparando sangue dos olhos como um raio. A nossa garota é iluminada. A tentativa sincera da Hikari de uma piada estava certa. E consequentemente, ela foi a nossa vencedora, então palmas pra nossa Hikari. Mas a Shua, cheia de confiança, fala que da próxima vez ela vai vencer. Porque a seguir, ela quer fazer um jogo de piadas indecentes. Aí nesse meio tempo, no mundo real, quem tá assistindo essa live é a Xion. Por isso, no dia seguinte, ela convida a nossa protagonista para ser a convidada no News Live On, o bloco popular de domingo à noite, no qual a Xion apresenta os melhores cortes de lives da semana. Mas o que a Wayuki tá mais feliz é que ela vai fazer uma collab offline com ela. Assim, já cortando pra casa da Xion, ela recebe bem educadamente a nossa protagonista, agradece pela collab e fala que vai trazer umas bebidas, então pode se sentir em casa. E a Wayuki repara que, como esperado, o quarto dela é bem decorado. Mas na estante ela encontra uns livros diferentes. Enfermaria do bebê, amando seu bebê, entendendo o seu bebê. E nisso, a Xion retorna com as bebidas. Talvez um pouco ameaçadora, mas a Shua agradece, só que o que ela tem na mão? E ela responde que é óbvio, é a mamadeira dela de Gat0, porque lembra que a nossa protagonista prometeu pra ela em uma live anterior. E a Xion continua que sempre pensou se ela podia continuar sendo quem ela era. Mas sabem, assistir todas as crianças problemáticas fez ela perceber o que ela realmente quer. E ela quer ser uma mamãe pra todas elas. Por isso, a Wayuki não precisa se preocupar. A Xion vai tomar conta dela direitinho. Alguns minutos depois, a mamãe Gat0 chegou, com sua filha que não parece exatamente um bebê, mas toma mamadeira de qualquer jeito. Aí esse bebê, que depois de bebê parece que se aceita mais como um bebê, solta um mamãe, que foi gravado pela Xion e já postado nas redes sociais, que em alguns segundos já tem um monte de compartilhamentos. E a nossa bebê, que parecia que estava bem confortável, percebe que a Xion só estava querendo conseguir um áudio, então tira a chupeta e quando vai levantar, a mamãe dela puxa ela e pergunta por que um bebê está tentando se levantar sozinho. E outra, ela tem quase certeza que bebês também não podem falar assim. Por isso, o único barulho que sai da boca daquele bebê
é Gugu Dada. Agora já cortando pro quadro News Live On, a Xion se apresenta e apresenta também a convidada especial, a Shua, que por algum motivo curioso chega falando do Gugu Dada, mas ignorando isso, já indo pra primeira notícia da semana, Gacha transforma Asagiri Hareru em um chimpanzé? Desse jeito, indo pro VT pra entender um pouco melhor, a Hareru tava tentando pegar sua personagem favorita de Bang Dream, só que acelerando um pouco porque ela não tava com muita sorte, ela fez várias séries de 10 tiros, o que totalizou mais ou menos R$3.300 gastos. Aí quando ela já tava perdendo as esperanças, ela decidiu abrir de um jeito especial, porque tava sentindo o poder do destino bem na volta do... Por isso ela levantou a camisa e pediu para os sentimentos chegarem até sua personagem favorita. Assim como se os deuses estivessem esperando por isso, veio Aran Mitake, 5 estrelas, sua personagem favorita. Nisso, o som que saiu da boca da Hareru foi uma dublagem perfeita de um chimpanzé no seu habitat natural. Aí a Shua fala que realmente parecia um chimpanzé e tal, mas tem um adendo. Agora ela quer comprar esse celular porque tem o material genético da Hareru. Aí antes que a Xion cortasse, ela fala que pagaria até 1 milhão. Nisso o pessoal do chat fala pra Xion também entrar no leilão, só que ela fala que é uma personagem séria e tal. E a Ayuki fala que é certo quando ela exige que os outros ajam como um bebê. Então a Xion fala que não sabe do que ela tá falando, e será que eles voltaram pro primeiro passo? Ou pro zero, pra que dessa vez ela possa criar ela direito? A nossa menina não entende muito bem, mas o que a Xion quis dizer é pra Ayuki entrar dentro da Xion pra ela poder dar luz apropriadamente pra nossa menina. Mas deixando esse assunto particular de lado, vamos pra próxima história. Hikari Matsurie estabelece um novo recorde de speedrun de yakisoba super picante. O adversário do dia era sim um yakisoba super picante Max, e ela tava bem confiante que mesmo picante ou não, ela conseguia comer na velocidade do som. Dito isso, na primeira mordida, todo mundo só ouviu uma gritaria ao fundo do microfone. Só que como ela realmente era um desafio, não foi derrotada. Só começou a pegar fogo literalmente. Desse jeito, o novo recorde foi de 1 minuto e 20 segundos. E no final da live ela chorou, mas ela tava chorando pelo novo recorde, não por causa da pimenta, né? E a Ayuki fala que apesar de derrotada pela picância, a Hikari foi fundo e saiu vitoriosa. Ou seja, isso faz ela querer ser uma mamãe, mas ela esqueceu que tava com uma onça e cutucou ela com vara curta. A Xion fala que ela é a mãe da Hikari. Só que a nossa protagonista usa o argumento de que ela foi a única que queria pra Hikari. Ou seja, ela é a mais digna de ser a mamãe dela. E por algum motivo a Xion levou a sério esse argumento e rebate falando que ela é a mais velha. Ou seja, é a mãe. Mas a Ayuki fala que a falta de habilidade de compreender as alegrias de uma mãe na juventude sugere que está perdendo suas faculdades maternais. E quem tá vendo tudo isso? A filha delas, a nossa Hikari, que só acha que o News Live On de hoje tá bem divertido. Mas de repente ela recebe uma ligação da nossa protagonista, que tem uma pergunta muito importante pra ela. Quem dá uma sensação mais gostosa na região pública dela? A Shua ou a Xion? Ou seja, quem que ela quer que dê a luz pra ela? Então a nossa Hikari pensa e fala que não sabe do que elas estão falando, mas ama muito as duas. Com isso, as duas mamães percebem. Brigar sobre quem é a melhor não faz sentido. As duas são únicas e especiais, e isso é o que importa. Por isso, elas agradecem a Hikari por ter feito elas despertarem. Agora cortando para a última história do News Live On, Kaeru Yamatani foi quase banida na sua primeira live. Ela que tá desesperada por uma mamãe se apresenta e fala que ama e naquela live ela experimentou várias chupetas em busca da perfeita, porque ela é um bebê. Aí essa era boa, essa outra encaixava melhor nos dentes, e tudo isso fazendo aquele som aguado que os bebês fazem com uma chupeta na boca. Aí ela continuou fazendo isso, e esse barulho da investigação quase baniu ela, mas mesmo assim ela falou que vai continuar chupando chupetas. Por quê? Porque ela é um bebê. Então a Xion fala que as pessoas estão começando a achar que ela é realmente séria nisso. Porque tipo, nas redes sociais ela agradece um por um todo mundo que manda uma fanart. Só que ainda fica um pouco nervosa quando alguém fala em carreira ou busca de emprego. Só que nisso a Ayuki fala que entende porque que a Live On contratou ela é interessante e adoraria conversar com ela algum dia. Agora a live finalizada, a nossa mamãe Xion tá dando banho na nossa protagonista e ela agradece a Shua por ter ido, que ficou muito feliz de ter feito uma collab com a Ayuki. Porque quando ela viu ela fazendo o quiz dos animais com as outras e tal, a Xion percebeu que todo mundo que faz live com ela parece se divertir bastante. Essa é a influência dela, ela tem o poder mais temido dos mares. Acho que eu confundi o anime. Enfim, a Xion tava pensando em fazer uma collab com a Kaeru qualquer dia desses. E a Ayuki fala que elas são bem compatíveis, né? Bebê, mamãe. Só que a Xion acha que como ela não fez collab com ninguém ainda, ela estaria exagerando se oferecesse uma collab antes das colegas dela. Aí a nossa menina pergunta se a Xion acha que a Kaeru tem medo de collabs, mas não, é que ela acabou de estrear, né? Só que mal sabia a Ayuki que nos dias a seguir, a pergunta dela foi respondida. Confesso que ainda não me pegou muito essas meninas da quarta geração. Talvez eu esteja sendo saudosista, mas é que a Nekoma, a Xion, a Hikari tem um charme, sabe? É muitos anos com a gente já. Talvez só 6 episódios, talvez, mas... Então é isso. Perdão aí se eu tiver meio fanho que tá bem frio, né? Acho que no Brasil inteiro vocês conseguem perceber isso, né? Mas eu não posso deixar de postar a série que vocês mais gostam, né? Então se vocês assistiram até aqui, muito obrigado de verdade. Deixa o like se você gostou, que ajuda bastante. Vocês gostam bastante desse anime, né? Então se inscreve no canal pra continuar acompanhando. Chegamos exatamente na metade, vai ter 12 episódios.
Mas comenta aí o que você achou do episódio, se vocês estão gostando. E tamo junto. Valeu, falou!